Porque eu iniciei a minha vida profissional em Joinville pelo São José, como médico plantonista. Em 83, depois em 84 passei a ser o coordenador do pronto-socorro, fui coordenador até o início de 86, fui para São Paulo fazer mais um ano de especialização em endocrinologia. Quando eu voltei em 87, fui novamente coordenador do pronto-socorro, por mais um tempo até 88. E o Zequinha, a gente achava que já era uma situação conturbada, o pronto-socorro sobrecarregado, mas ficou muito pior com o tempo, porque não se ampliou muito. Em 84 iniciou o hospital regional. O que faltou ali? Faltou se acordar? Eu acho que a cidade precisa de mais recursos. As relações elas foram muito políticas, se esqueceu de uma boa administração? Eu acho que a cidade hoje, eu pensaria a cidade ter um novo pronto-socorro, não basta ampliar o São José, porque tem uma limitação física ali, né? E não adianta um serviço grande demais. Talvez pudéssemos ter um bom e grande pronto-socorro na zona norte da cidade, por exemplo, né? E o São José atenderia mais o centro e a zona sul, talvez. Claro, sem menosprezar o que já existe nos pronto-atendimentos hoje, mas talvez um pronto-socorro e talvez algum grau de especialização ou hierarquização dos pronto-atendimentos e pronto-socorros da cidade. Por exemplo, vamos especializar determinado pronto-socorro, 1 ou 2 ou 3, em ortopedia, por exemplo, ou em trauma, vamos falar melhor assim. Acidentes de carro, quedas e outro tipo de agressões físicas, alguma coisa, vai ser em determinados pontos. E vamos especializar aqueles pronto-socorros e os hospitais anexos a ele como hospitais principalmente de trauma, ou de trauma e ortopedia, por exemplo. E vamos ter talvez um hospital para doenças crônicas na cidade, que vai tratar câncer, hipertensão, diabetes, que dá um outro tipo de atendimento, outro foco. Então, senão o hospital acaba tendo que atacar em várias frentes os problemas e acaba se perde o foco. Se perdendo. Sem contar que em algumas administrações houve um certo descuido com os hospitais públicos, de uma maneira ou de outra, ou alguma gestão não tão bem sucedida. É difícil fazer gestão de hospital, sabe? É muito complexo. Uma gestão, por exemplo, de um hotel tem uma complexidade já razoável. Uma gestão de hospital, acrescente-se a gestão do hotel, mais a do centro cirúrgico, mais a do centro de esterilização de materiais, nutrição, segurança, farmácia, imagem. Então, são muitos pontos a serem observados. É difícil. E o administrador não basta ser médico, né? Ele tem que ter o olhar de um administrador. Olhar de administrador. E fazer o que tem que ser feito. As melhores composições hoje de gestão do hospital tem que compor administradores e médicos, porque tem que olhar a parte de gestão administrativa, que pode ser de médico ou não, com frequência são médicos especializados, né? Até porque daí tem uma facilidade de entender a questão médica, né? Mas pode ser um gestor, propriamente dito, e pode ser aí um gestor com conhecimento da área médica, e tem que ter a parte médica também, principalmente todo hospital tem que ter uma diretoria técnica, um diretor clínico, que vão olhar esses aspectos variados que um hospital tem que ter. Então, a situação do Zequinha aqui, como também do regional, é complexa porque o próprio custo da medicina, sabe, Marcos, tem crescido muito. A agregação tecnológica que a medicina vem tendo, e mais, com a facilidade hoje da abertura comercial dos países, a facilidade do conhecimento médico das pessoas via internet, via os cursos lá fora, a facilidade que as pessoas têm de transitar em congressos fora do país, fazer cursos fora do país, tem trazido com muita rapidez os avanços tecnológicos do mundo. Então, coisas novas que surgem nos Estados Unidos, nós temos às vezes 6 meses depois no Brasil. Às vezes começa por São Paulo, Rio de Janeiro, mas com muita frequência vem para cá com rapidez. Mas isso traz muito